Glória a Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 28. Hoje nós vamos apresentar a Giovaninha. Amém, glória a Deus. Então hoje a oferta é a Giovana, então. Ué, por que não? Você pode ofertar a tua filha a Deus, a oferta ela a ti. Você recebe como oferta. E Deus sela a vida dela para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eu realmente não sei o que Deus pode fazer, porque o poder dele é sem limites, amém? Se alguém disser que sabe o que Deus pode fazer, é mentira, porque ele vai além do que nós pensamos, amém? Ele vai além do que nós pensamos, ele vai além da lógica, ele vai além da arquitetura, da engenharia, da medicina, da filosofia, da sociologia, enfim, ele vai além da ciência, amém? Ele é além, muito além disso. Você conhece a história da Monica Wesley? Já viu falar de John Wesley? Quem é metodista aqui? Tem algum metodista aqui? Eu fui formado na metodista. Muita gente não sabe, mas em 1718 havia uma senhora que orava pelos seus 4 filhos, todo dia 1 hora. Ela apresentava a Deus os seus 4 filhos. 2 deles se chamavam John Wesley e Charles Wesley. John Wesley, quando entrou na faculdade, ele criou um grupo chamado Grupo Santo, ele mais 20 pessoas. E num determinado dia de oração, eles oravam das 11 até meia-noite, e o Espírito Santo caiu sobre todos eles. Eles foram impactados com a glória de Deus. Ele decidiu largar a faculdade que ele estava fazendo e começou a pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho em toda a Europa. Quando ele morreu, ele tinha apenas $3,17, 11 filhos, e tinha instituído uma faculdade chamada Metodista. Só isso. Ele revolucionou a Inglaterra, que estava saindo de uma pós-guerra e estava totalmente destruída. Através do Evangelho, ele restaurou aquela nação. E o que a mãe dele fazia todos os dias? Ofertava o filho dela a Deus. E quando chegou o momento certo, Deus recolheu aquela oferta e usou para a glória dele. Amém? Então, eu oferto meus filhos todos os dias para Deus. Jesus toma como oferta. Se o Senhor fez uma vez, o Senhor pode fazer de novo. Amém? Ao legado, quantas igrejas você vê aí metodistas? Quantas faculdades metodistas tem? É uma faculdade de cunho cristão, amém? Protestante, os metodistas. Quem tem aliança com Deus aqui? Vamos medir essa aliança hoje? Gênesis 28, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardares nessa viagem que faço, e me deres pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Meus irmãos, nós estamos falando mais ou menos 400 anos antes de Moisés nascer. Tinha já homens que entendiam o dízimo. Tinha a revelação do dízimo no seu interior. O dízimo, ele passa a ser um mandamento para que Deus pudesse restaurar o sacerdócio e ter comunhão com o homem. Por isso que ele teve que colocar o dízimo como mandamento. Porque tudo que é princípio o homem não entende, Deus tem que criar uma lei para prender o homem naquela lei, fazer o homem entender um
princípio que ele quer fundamentar na terra. Então Jesus vem e pega aquelas coisas que são mandamento e traz de novo aquilo que Deus queria lá no princípio, que seriam fundamentos, princípios, revelações que o homem tem de Deus e o homem pratica por revelação, em um contato de fé, em um andar de fé. Amém? O dízimo, ele é, irmãos, uma aliança que você decide ter com Deus. Você. Deus se revela a você. E você pega essa revelação e transforma essa revelação numa aliança. Quando é que eu sei que um cristão tem aliança com Deus, irmãos? É através do dízimo. Jacó, ele sai debaixo de bênçãos e de promessas, sim ou não? Sim. Ele recebeu a bênção, ele recebeu a promessa de Isaac. Deus falou no ventre de Rebeca que haveria duas nações, que a menor seria maior e que o maior serviria a menor. Aquilo foi determinado por Deus. Chegou o momento das bênçãos acontecer, das promessas começarem a ser transportadas, transferidas. Há uma estratagema ali, Deus não está no negócio, mas houve uma estratagema. Jacó, ele recebe a bênção, ele sai fugido, porque o irmão dele ia matar ele, com certeza. E no caminho ele tem um sonho, ele vê uma escada, e lá no topo da escada ele vê Deus, e vê os anjos do Senhor descendo e subindo. Ele acorda, e Deus confirma a promessa. Deus fala com ele em sonhos: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai, e eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, essa terra que tu está deitado aí eu vou te dar, e as tuas descendências serão como o pó da terra, como as estrelas do céu, tal. Ele acorda ali, assustado, tem uma revelação de Deus, ele recebe as profecias do pai dele, mas a revelação vem através de sonhos. Deus fala através de sonhos, amém? Deus fala através de sonhos, e então, ele toma parte daquela aliança, ele entra profundamente nessa aliança, irmãos. Como ele faz isso? Dizendo: se tu for comigo, Deus, e me der o que comer, me der o que vestir, eu voltar em paz. Tudo, ele não tinha nada, nadinha, nem um alfinete, só o azeite, e o azeite que ele tinha, ele já derramou como oferta ali. A única coisa de valor que ele tinha para aquela viagem, para chegar na casa do tio dele e ter alguma coisa de valor, talvez para negociar um dinheiro, fazer uma poupança, ele deposita ali como oferta. Então tá, Deus, se tu está me chamando para algo, se tu estás me chamando para algo nessa terra, eu quero entrar nessa aliança. E eu vou dizer algo para você que talvez você não entendeu ainda. Deus não te chamou para você caminhar segundo as suas próprias provisões. Deus não te chamou para você caminhar segundo os seus próprios intelectos. Deus te chamou para você caminhar com Ele e depender dEle. Só que você não tem fé suficiente para isso, porque não entende isso. É muito mais confortável eu contar com o meu salário no final do mês, que eu contar com aquela renda que eu sei que vem, do que eu simplesmente confiar no Senhor e confiar na sua palavra, descansar na sua palavra, fazendo a minha parte. Porque o homem não quer Deus, irmãos, isso está desde o começo, amém? Adão não quis Deus, por isso que ele saiu do Éden. O Éden era um local de dependência, ele não precisava trabalhar para comer, as frutas se davam por si só, ele comia, ele bebia, ele desfrutava daquele ambiente, tendo Deus como seu Senhor. A oferta do inferno, a oferta do capeta é muito boa. O capeta vem ofertar para ele: se tu comer, tu vai ser igual a Deus. O que ele está querendo dizer para Adão? Adão, tu não vai depender de ninguém, cara. Tu vai depender dos seus próprios braços. E ele: opa, essa história é boa. Legal, cai ele, cai a esposa e cai ele, cai os dois, o pecado consumou e Deus deixou ele querer ser aquilo que ele queria. Tá bom, a terra vai produzir abrolhos, a terra vai produzir ervadaninha, e no suor do teu rosto tu vai se alimentar. Amém?
fundamentando no seu coração o dízimo que é, como praticar o dízimo. O problema da prática do dízimo é que você quer, porque o dinheiro é seu e muitas vezes você quer conta, você quer ver acontecer, olha, eu dei o dízimo, mas eu não vejo o pastor aplicar, eu não vejo a igreja aplicar o meu dízimo. Irmão, sai dessa. Se você dizima assim, o seu coração está pervertido e não é convertido, não entendeu a revelação do dízimo. É uma aliança que você tem para com Deus, você faz por princípio. Por princípio. Princípio, entendi. Que essa é a minha aliança com Deus, é quando eu declaro que Deus é o meu Senhor. Eu não declaro com a boca, eu declaro com as obras. Com a boca é muito fácil eu declarar que Deus é o meu Senhor. Quando eu declaro que Deus é o meu Senhor, pastor, quando eu dizimo, eu estou dizendo para Deus, o dinheiro não me domina, mamão não reina na minha vida, porque se você ganha R$1.000 e R$900 não muda e não transforma a tua vida, R$100 não vai mudar e não vai transformar. Essa é uma verdade prática, sim ou não? Pense, irmão, peraí, eu ganho 1.000, vamos supor, eu não consigo me virar com 900, aqueles R$100 não vai. E o diabo nos prende, nos rouba. Não que o diabo entra, faz aquela ciranda toda, não. Simplesmente ele levanta uma plaquinha no mundo espiritual e fala, ele não entendeu, então ele não pode. E Deus é um Deus de legalidade, Ele é um legislador. Não há uma guerra de quem tem mais poder. A guerra é de quem conhece mais e pratica certo. A guerra é legal. Deus não tem adversário. Deus não tem quem possa se levantar para dizer, eu vou disputar com o Senhor. Não existe isso. Amém? O diabo trabalha nas nossas trevas. Quanto menos eu conheço, mais ele trabalha. E aí Jacó, ele entra, irmãos, numa aliança com Deus. E essa aliança faz dele um homem rico. Rico. Deus enriqueceu ele. Ele teve que aprender, sim, mas ele fez uma aliança com Deus ali. Deus, a minha aliança está sendo selada com esta oferta. Uau! Eu estou falando aqui com a minha boca, se o Senhor me trazer de volta e me der o que comer, o que vestir, o Senhor será o meu Deus, o meu Senhor. Eu te darei o dízimo. E automaticamente ele pega aquele azeite, deita sobre a pedra, uma oferta ao Senhor. E Deus abençoa ele. Amém? Ele foi enganado, irmãos, passou uma luta terrível, porque era propósito de Deus ensinar. Mas quando chegou o tempo da bênção, Deus acelerou sobre ele assim, ó. Em 14 anos, o que o sogro dele não prosperou, em menos de 7, Deus já tinha prosperado ele. Você entende que o que o nosso Deus faz? Encurta o tempo, encurta a estação, acelera, faz acontecer de forma mais rápida do que o normal. Quando ele encontra um coração que entende, quando ele encontra um coração que está disposto. No nome de Jesus, debaixo dessa palavra, quero convidar você a ofertar e a dizimar. Você que tem o seu ministério, dizime no seu ministério, porque quando você dizima no ministério, você está debaixo da bênção daquele ministério, amém? Vou falar de novo. O dízimo é uma aliança que você tem para com o altar que te alimenta. E onde é que você deve dizimar? Aonde você vê a face de Deus. Abraão nos ensina isso. Gênesis 15, ele tem uma guerra, ele vence a guerra, ele fica 5 vezes mais rico. Aparece um sacerdote de Salém chamado Melquisedeque. O sacerdote o abençoa e ele vendo a face do Senhor no sacerdote, vendo a face de Deus, ele dizima o sacerdote. O sacerdote vai dar o pão e o vinho para ele, refortalecendo a aliança. Forte isso, hein? Forte isso aí. Porque muita gente dizima e não dá certo. Porque você tem que ver a face de Deus, irmão. Você tem que sentir Deus. Deus tem que estar no negócio, você tem que ver Deus. Amém? É assim que você faz o negócio. Melquisedeque, sacerdote de Salém. E Salém significa cidade de Deus, monte de Deus. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. E assim, irmãos, oferta, quando você oferta, tem que ser algo que é difícil para você. E ao ofertar, você tem que dizer para Deus a sua oferta na expectativa de quê? Qual o propósito você está ofertando? Você tem essa liberdade no teu coração, você tem que entender isso. Você não vai comprar Deus, não vai barganhar. Deus, eu quero um carro. Não, isso está errado. Está errado. Deus, a minha oferta é porque eu estou vendo algo que não está acontecendo. Eu estou ofertando para que tenha fogo, tenha luz, tenha glória. Amém? Você entendeu como é que você vai fazer? Deus, a minha vida profissional não vai. Deus, eu estou ofertando para entender o que está acontecendo. Derrama a sua glória. Amém? Não é Deus, eu estou te dando aqui, só abre a porta ali, aí está comprando. Amém? É assim que se oferta. Deus, eu estou ofertando pela minha família, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha casa. Estou ofertando, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma ação do Senhor. Amém? Creia no Senhor teu Deus, amém? Creia, é pela fé. Glória a Jesus. E às vezes você não tem dinheiro, faz um voto, se vira, creia no Senhor. Ou não faz nada também. Faz nada. Vai de você. Quem quiser um envelope está ali, se o Juninho puder pegar os envelopes e passar para os irmãos, amém, Juninho? Vai lá, tenha medo não vai te morder.